Ogui, o gigante esquecido da Bíblia. Poucos personagens bíblicos carregam um mistério tão profundo quanto Ogui, rei de Bazã. Enquanto Golias, o gigante filisteu, derrotado por Davi, se tornou um símbolo mundial de desafio e superação, Ogui quase desapareceu nas sombras da história. Porém, seu nome permanece registrado nas Escrituras como um dos últimos sobreviventes de uma linhagem antiga de gigantes, os Refaíns, homens cuja estatura, força e imponência ultrapassavam qualquer padrão humano. A Bíblia nos revela detalhes impressionantes sobre esse homem colossal. Em Deuteronômio 3:11, encontramos uma descrição surpreendente. A cama de Ogui, rei de Bazã, era de ferro e media cerca de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Se a cama era gigantesca, imagine o tamanho do rei que nela repousava. Os estudiosos estimam que Ogui poderia ter entre 3,5 e 4 metros de altura, superando amplamente os cerca de 2,90 metros atribuídos a Golias. Não era apenas um homem alto, era um titã, um sobrevivente de uma raça quase extinta, cuja existência lembrava Israel de tempos anteriores ao dilúvio, tempos de poder, mistério e conflito espiritual. Mas Ogui não era apenas grande em estatura, era grande em influência. Ele governava Bazã, uma das regiões mais férteis e temidas de toda a Transjordânia. Seu reino era famoso por muralhas altas, cidades fortificadas e guerreiros treinados para a batalha. Ogui também comandava exércitos que inspiravam terror. Seu nome era pronunciado com cautela, pois ele era conhecido como um rei invencível, descendente dos antigos gigantes, resistente, feroz e temido por todas as nações ao redor. Quando Israel saiu do Egito e avançou rumo à Terra Prometida, encontrou no caminho 2 inimigos poderosos: Seom, rei dos amorreus, e Ogui, rei de Bazã. A ordem de Deus era clara. Israel deveria enfrentar essas potências, por mais assustadoras que parecessem. A derrota de Seom já havia impressionado as nações vizinhas. Mas ainda havia Ogui, o gigante, o inimigo que parecia impossível de vencer. Imagine o impacto psicológico nos israelitas. Muitos haviam crescido ouvindo histórias sobre os gigantes da terra, descendentes da antiga linhagem mencionada em Gênesis. Agora, diante deles, estava um sobrevivente desse mundo antigo. Um monstro em tamanho e força. Um rei que intimidava até mesmo os povos mais treinados para a guerra. No entanto, Deus disse a Moisés: "Não temas, porque eu o entregarei em tuas mãos." A batalha que se aproximava não seria apenas militar, seria simbólica. O confronto entre o povo escolhido, guiado por Deus, e o último grande gigante de uma era sombria. A queda do último gigante. A história do confronto entre Israel e Ogui de Bazã é, acima de tudo, a história de um choque entre o impossível e a promessa divina. Ogui não veio sozinho. Ele mobilizou todo o seu exército, homens treinados, feras de guerra e defesas cuja fama ecoava por toda a região. Para qualquer outra nação, enfrentar Ogui significaria destruição certa. Mas para Israel, era apenas mais um capítulo do agir sobrenatural de Deus. As Escrituras relatam que Ogui avançou contra Israel em Edrei, uma cidade fortificada. O cenário era desafiador. Um gigante de proporções inacreditáveis liderando um exército poderoso contra um povo que, humanamente falando, não tinha chances. Mas enquanto os olhos humanos viam derrota, Deus já via vitória. A ordem divina permaneceu firme. "Não o temas, pois eu o entreguei em tuas mãos." Deuteronômio 3:2. A batalha foi intensa, mas rápida. Israel derrotou Ogui com uma força que não vinha de habilidades militares, mas da mão poderosa de Deus. O gigante caiu. Aquele que parecia invencível, cujo tamanho aterrorizava nações, foi derrubado por um povo guiado por uma promessa. Com a derrota de Ogui, Israel conquistou Bazã, um território tão fértil que passou a ser símbolo de abundância nas Escrituras. A queda do gigante marcou o fim definitivo da linhagem dos Refaíns, os gigantes ancestrais. O mundo antigo, dominado por seres de grande estatura e força, chegava ao seu final diante do Deus que exaltava os pequenos e derrubava os poderosos. Mas por que a Bíblia preserva essa história? Porque ela é mais do que um registro histórico. Ela é uma lembrança eterna. Não importa o tamanho do gigante diante de você, Deus é maior. Golias intimida. Ogui aterroriza, mas ambos caíram diante daquele que luta pelo seu povo. Quando olhamos para a cama colossal de Ogui,
4 metros de comprimento por quase 2 de largura, vemos não apenas sua grandeza física, mas o contraste com a grandeza espiritual do Deus de Israel. O que para o homem é impossível, para Deus é apenas o começo. A vitória sobre Og é um testemunho de fé, coragem e confiança. E um lembrete poderoso: gigantes caem quando Deus se levanta. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais mistérios e personagens impressionantes da Bíblia, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho e acompanhe nossos próximos conteúdos cheios de fé. Obrigado por ter chegado até aqui. Siga-nos para mais histórias bíblicas. E não esqueça de assistir os filmes completos disponível em nosso canal. Em forma de gratidão, receba nosso abraço.